Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Só tu, Senhor, é digno de honra, é digno de glória. Não há outro, nunca houve, nunca haverá um Deus como nosso Deus. Por isso, Pai, eu te adoro, te engrandeço, louvo, exalto e adoro o teu nome santo. Para a honra e glória do teu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, estou mais um dia aqui, Senhor, para dar continuidade na leitura da palavra santa de Deus. Por isso, Pai, eu consagro ao Senhor este momento, consagro a minha vida e a vida daqueles que irão ouvir esta leitura. Vem, Espírito Santo, nos ensinar através desta palavra santa, viva e poderosa, que é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. E seja muito bem-vindo, querido ouvinte, amado do Senhor, deste canal de leitura, pelo qual eu chamo Corações Ensináveis. Louvado seja Deus por você estar aqui, e eu espero que você esteja tão envolvido nestas leituras e que você manifeste o seu gostei aí no canal aí, para que este áudio de leitura possa chegar a mais pessoas, se assim for da vontade de Deus, e eu creio que é. Amém? Hoje nós vamos ler o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, onde hoje vai ser sobre a igreja e os pagãos, né? Ali o conflito que gera o concílio. Lembrando que na leitura anterior, no capítulo 9, a leitura terminou dizendo que Pedro ele ficou vários dias na cidade de Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. E só para questão de curiosidade, eu quero compartilhar com vocês que naquele tempo, né, quem era essa profissão, curtidor de pele, era destinado para aquelas pessoas, né, que não tinha muito crédito com os judeus. Então era aqui uma função meio que não muito legal. E nós vamos falar a respeito disso aqui, porque na hora que nós lermos, a gente vai entender, né? Então, só para vocês saberem que curtidor de pele não era muito bem visto pelo judaísmo. Então, assim, por isso que Pedro, ele fica ali hospedado na casa de Jope, porque a palavra de Deus, ela precisa ser pregada a todo mundo, e nós já estamos entrando nessa parte onde vai falar sobre a igreja e os pagãos, né, e o conflito que gera o concílio. Mas vamos para a leitura e pedir ao Espírito Santo que nos ensine, amém? Diz assim, então, no capítulo 10, no Atos dos Apóstolos, no versículo 1, quebrando barreiras. Na cidade de Cesareia, morava um homem chamado Cornélio, centurião da coorte chamada Itálica. Era piedoso e, junto com todos os da sua família, pertencia ao grupo dos tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Certo dia, pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Viu claramente que um anjo de Deus vinha ao seu encontro, chamando: Cornélio! E Cornélio olhou para ele, cheio de medo, e perguntou: O que há, Senhor? O anjo respondeu:
As orações e esmolas que você fez foram aceitas por Deus em seu favor. Agora, mande alguns homens a Jope, para que tragam certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de um curtidor chamado Simão, que vive perto do mar. Quando o anjo que lhe falava desapareceu, Cornélio chamou 2 empregados e um soldado piedoso que estava a seu serviço. Explicou-lhes tudo e os mandou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles estavam a caminho e se aproximavam da cidade, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Sentiu fome e quis comer, mas enquanto preparavam a comida, Pedro entrou em êxtase. Viu o céu aberto e uma coisa que descia para a terra. Parecia uma grande toalha sustentada pelas 4 pontas. Dentro dela havia todo tipo de quadrúpedes e também répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa profana e impura. A voz lhe disse pela segunda vez: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois, a coisa foi recolhida ao céu. Pedro ficou muito perplexo e interrogava a si mesmo o que podia significar a visão que acabava de ter. Nesse momento, os homens enviados por Cornélio perguntaram pela casa de Simão e se apresentaram à porta. Eles chamaram e perguntaram se estava hospedado aí certo Simão chamado Pedro. E Pedro ainda estava pensando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse: aí estão 3 homens que procuram por você. Levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque fui eu que os mandei. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: sou eu mesmo que vocês estão procurando. Qual é o motivo que os traz aqui? Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, estimado por todo o povo judeu, recebeu de um anjo santo a ordem de convidar você para ir à casa dele, a fim de escutar o que você tem a lhe dizer. Pedro então os fez entrar e lhes deu hospedagem. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns irmãos de Jope o acompanharam. E no outro dia chegou a Cesareia. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhes ao encontro, caiu a seus pés e se ajoelhou diante dele. Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, eu também sou apenas um homem. Depois, continuando a conversa com Cornélio, entrou em casa. Encontrou muitas pessoas reunidas e disse: vocês sabem que é proibido para um judeu relacionar-se com um estrangeiro ou entrar na casa dele?
28. Vocês sabem que é proibido para um judeu relacionar-se com um estrangeiro ou entrar na casa dele. Deus, porém, mostrou-me que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Por isso, sem hesitar, eu vim logo que vocês me mandaram chamar. Agora pergunto, por qual motivo vocês me fizeram vir? Cornélio então respondeu, há 4 dias, nesta mesma hora, eu estava em casa, recitando a oração das 3 horas da tarde, quando se apresentou diante de mim um homem com vestes resplandecentes e me disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e suas esmolas foram lembradas diante de Deus. Por isso, mande procurar em Jope certo Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa do curtidor Simão, à beira-mar. Imediatamente mandei chamá-lo e foi bom você vir. Agora, portanto, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor o encarregou de nos dizer. Versículo 34. A essência do ensinamento de Pedro. Pedro então começou a falar. De fato, estou compreendendo que Deus não faz diferença entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, seja qual for a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa notícia da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Eu me refiro a Jesus de Nazaré. Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo. Porque Deus estava com Jesus. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles mataram Jesus, suspendendo-o numa cruz. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e lhe concedeu manifestar a sua presença. Não para todo o povo, mas para as testemunhas que Deus já havia escolhido, para nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Sobre ele todos os profetas dão o seguinte testemunho: todo aquele que acredita em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Eu vou ler de novo esse versículo 43. Sobre ele todos os profetas dão o seguinte testemunho: todo aquele que acredita em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Versículo 44. O Pentecostes dos pagãos. Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham ido com Pedro ficaram admirados
de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os pagãos. De fato, eles os ouviam falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Então Pedro falou: será que podemos negar a água do batismo a estas pessoas que receberam o Espírito Santo da mesma forma que nós recebemos? Então Pedro mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse alguns dias com eles. Aleluia! Glória a Deus! Bendito és tu, Senhor, que fez o céu e a terra e tudo que nele há. Queridos, aqui eu termino a leitura do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E eu quero já começar aqui a comentar a respeito do que eu acabo de ler. Para a glória de Deus. Este capítulo 10, onde começa a falar sobre a igreja e os pagãos, né, o conflito que gera concílio. E nós vamos então meditar aqui, queridos, que desse capítulo 10 ao capítulo 14 vai estar falando a respeito a respeito dos pagãos e os conflitos que foram gerando o concílio, amém? Então aqui em Atos dos Apóstolos, Lucas, que foi o autor, né, de Atos dos Apóstolos, que escreveu, ele nos ensina que até aqui a igreja cresce e se espalha em ambiente na época judaico, que então era ainda ligada às observâncias e práticas judaicas. Porém, a partir deste momento, daqui por diante, o fermento cristão começa a espalhar-se em ambiente pagão. Aí então surge agora a questão: até onde os costumes judaicos são parte essencial da fé cristã? Ou até que ponto os elementos culturais podem criar obstáculos à evangelização? Pouco a pouco, avoluma-se a controvérsia, que vai provocar em Jerusalém o primeiro concílio da igreja, que é mencionada lá em Atos 15, que nós vamos ler a respeito da igreja em conflito. Foi quando chegaram, só uma breve explicação, mas nós vamos chegar ainda no capítulo 15. Mas o que Lucas está falando aqui, que pouco a pouco avoluma-se a controvérsia que vai provocar em Jerusalém o primeiro concílio da igreja. E ele diz que isso vai estar escrito lá em Atos 15, que eu vou ler. Mas só fazer aqui uma prévia, é porque ele nos diz que lá, né, chegaram alguns homens da Judeia e eles, né, doutrinavam os irmãos de Antioquia, dizendo que se não forem, né, se eles não fossem circuncidados como a Moisés, a lei de Moisés ordenava, eles diziam que eles não poderiam salvar-se. Então isso provocou um grande alvoroço e uma discussão muito séria deles com Paulo e Barnabé. E então eles iam ter que resolver esta situação, mas eu creio que lá no capítulo 15, hoje eu estou lendo 10, mas ele vai estar, né, a gente vai compreender melhor. Apenas no capítulo 10, em Atos dos Apóstolos, Lucas, ele só está nos explicando que pouco a pouco avoluma-se a controvérsia que vai provocar em Jerusalém esse primeiro concílio, quando vai acontecer exatamente isso que eu comentei. Mas
Vamos meditar aqui nesse capítulo 10, do versículo 1 ao 33, né? Quando ele diz quebrando barreiras, né? Foi quando ele contou que ali existia um homem, né, de Cesareia chamado Cornélio, que ele era centurião da coorte, né? E que ele era piedoso e junto com todos os da sua família, eles pertenciam ao grupo que temiam a Deus, né? E ele era uma pessoa que dava muitas esmolas ao povo e que também orava sempre a Deus. E aí, em Atos dos Apóstolos, vai nos dizer que em Cesareia, Cesareia está na fronteira da terra judaica com o mundo pagão. Fronteira que, na verdade, separa mundos e mentalidades. São completamente diferentes, né? Essa fronteira não é apenas de limitação geográfica, mas Lucas diz que a fronteira que, na verdade, separa mundos diferentes e mentalidades diferentes. Aí ele nos explica que o judeu era limitado por dois grandes tabus culturais. A lei da pureza, que impedia comer certos alimentos, né? Como também a lei que proibia misturar-se com pagãos, igualmente considerados profanos e impuros, conforme foi lido lá no versículo 28, quando eu li, por exemplo, quando ele diz aqui, 28, vocês sabem, Pedro falando para aqueles homens que ouviam, né? Vocês sabem que é proibido para um judeu relacionar-se com um estrangeiro ou entrar na casa dele. E ele explica, Deus, porém, mostrou-me que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Amém? Então, isso aqui testifica o que foi lido na palavra. Lucas está dizendo que aqui quais eram as limitações culturais dos judeus. Eles eram limitados, né, por esses dois grandes tabus culturais, que era a lei da pureza, que impedia comer certos alimentos, conforme está lá no livro de Levítico 11, como também a lei que proibia misturar-se com pagãos, igualmente considerados profanos e impuros. Mas aí vocês viram aqui o que Pedro falou, né? Que Deus mostrou para ele que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Então, queridos, temos aqui a queda desses tabus. Se fossem conservados, impediriam a igreja nascida em ambiente judaico de se expandir pelo mundo pagão. O próprio Deus, ele destrói a barreira entre os homens, porque ele quer unir todos no único povo do seu Filho, conforme foi lido lá nos versículos 34 e 35, quando mostra a essência do ensinamento de Pedro, né? Quando Pedro começou a falar que, de fato, ele estava compreendendo que Deus não faz diferença entre as pessoas, mas pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, seja qual for a nação a que pertença.
Amém? Então, é um ensinamento claro que Lucas está aqui mostrando, que aqui nesta leitura do capítulo 10, nós vemos aqui a queda desses tabus, né? Que se esses tabus tivessem permanecidos, se eles fossem conservados, impediriam a igreja nascida em ambiente judaico de se expandir pelo mundo pagão. Ou seja, se mantivesse esses tabus, os pagãos não teriam sido alcançados, mas o próprio Deus, ele destrói a barreira entre os homens, porque ele quer unir todos no único povo do seu Filho, que é Jesus Cristo. Quando ele diz, Pedro afirma que ele sabe, né, que Deus não faz diferença entre as pessoas, mas pelo contrário, que o Senhor Deus aceita quem acredita nele, quem o teme e quem pratica a justiça. Talvez você possa falar assim, mas eu não pratico a justiça, eu sou tão errado, eu sou tão pecador, eu não sou justo. Aí eu te digo, meu querido, se você nasceu de novo, o que é nascer de novo? É confessar Jesus como seu Salvador, é você crer nessa escritura, é você crer no Evangelho, é você crer que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, o Messias. Quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nascemos para Cristo, então temos uma nova identidade e recebemos essa justiça que é dele. Então, por isso que nós somos justificados em Cristo. Aí, por isso que Pedro aqui fala, né, que pelo contrário, o Senhor Deus aceita quem o teme e pratica a justiça. Ou seja, se você crer nesta palavra, você é justo. Amém? E ele diz, seja qual for a nação a que pertença. E aí Lucas, ele vai continuar ensinando para nós, através dessa leitura em Atos dos Apóstolos 10, que a igreja, portanto, deve distinguir entre o que é essência do evangelho e o que pertence a determinado tempo ou cultura. E que o Espírito Santo de Deus nos dê esse discernimento, né? Para que nós venhamos saber distinguir entre o que é a essência do Evangelho e o que pertence a determinado tempo ou cultura. Então, uma ação missionária, ele vai nos dizer que uma ação missionária que confundisse o Evangelho com particularismo culturais não seria evangelização libertadora, mas colonização dominadora. Amém, queridos? E ainda meditando nos versículos 34 ao 43, que ali mostra quando a essência do ensinamento de Pedro, quando ele fala, né, que ele estava compreendendo que Deus não faz diferença entre as pessoas, mas pelo contrário, que ele aceita quem o teme e pratica a justiça. O texto nos convida a refletir aqui a essência desse ensinamento primitivo. Primitivo por quê? Porque começou por Pedro. E hoje nós estamos aprendendo para nós também sermos um desses ministros da palavra, que levemos esta palavra para outros. Então o texto aqui nos convida a refletir sobre essa essência desse ensinamento primitivo. Na estrutura desse ensinamento, podemos ver a estrutura dos atuais evangelhos escritos. Estes não são mais do que a cristalização do ensinamento realizado em comunidades particulares. Amém? O ponto de partida da evangelização
e do ensinamento é o reconhecimento de que o povo de Deus é formado por todos aqueles que o respeitam, que praticam a vontade de Deus, ainda que de forma inconsciente e anônima. É essa prática da justiça que a evangelização visa a descobrir, fazer crescer e fazer educar, mostrando tudo o que Deus realizou em favor dos homens através do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Lucas, ele nos convida a perceber que toda a atividade de Jesus está resumida numa frase que define o programa da ação cristã. E qual que é essa frase? Fazer o bem e curar todos os que estão dominados pelo diabo, o inimigo da nossa alma. Eu vou chamar sua atenção mais uma vez e notar essa frase que é muito poderosa. O Lucas, ele está nos ensinando aqui, amados, que o ponto de partida da evangelização e do ensinamento que seja o reconhecimento de que o povo de Deus é formado por todos aqueles que o respeitam e praticam a sua vontade, ainda que de forma inconsciente e anônima. É essa prática da justiça que a evangelização visa a descobrir, fazer crescer e educar, mostrando tudo o que Deus realizou em favor dos homens através de Jesus Cristo. E Lucas fala que nota-se que toda a atividade de Jesus está resumida nessa frase que eu falei para você, nesta frase que define o programa da ação cristã, que qual é? Fazer o bem e curar todos os que estão dominados pelo diabo. Em outras palavras, amados ouvintes deste canal Corações Ensináveis, em outras palavras, trata-se de despertar relações justas entre os homens, a fim de que eles vençam a alienação, ou seja, que eles vençam o mal e construa uma sociedade voltada para a vida que Deus quer para cada um de nós. Então, queridos, este é um chamamento, um convite que Deus faz para nós meditar a palavra, né? Comer desta palavra para que o Espírito Santo tenha a oportunidade de nos conduzir para o caminho de Cristo, para o caminho de luz, para uma vida eterna ao lado do Senhor, que onde nós vamos ter uma vida que nossos olhos, nossa imaginação nunca é capaz de imaginar de tão maravilhoso que será. Mas para fechar este capítulo 10, eu quero meditar aqui e fechar esta leitura, né, onde fala ali dos versículos 44 ao 48, quando aconteceu ali o Pentecoste dos pagãos. O Pentecoste, nós sabemos que é a descida do Espírito Santo, é o batismo, né? Então ali houve o Pentecoste dos pagãos, nesses versículos do 44 ao 48, que nós lemos que Pedro, quando ainda estava falando, né, o Espírito Santo desceu sobre todos. A palavra de Deus está dizendo que desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Então, nesse exato momento aconteceu, né, o Pentecoste dos pagãos,
E isso também foi mencionado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo de 1 a 2, que eu li para você. Se você quiser voltar aí, vai lá no YouTube e vê lá o Atos 2, que você vai ouvir a respeito desse Pentecoste que aconteceu também. Então aqui é possível notar-se que os pagãos, eles recebem o Espírito quando eles estavam fazendo o que, amados? Ouvindo a palavra. Talvez muitos de vocês aqui, quando ouvem esta leitura, o Espírito Santo de Deus pode te batizar neste exato momento, se você crê. Então, nota-se que os pagãos, eles receberam o Espírito ao ouvir a palavra. E isso me faz lembrar de que na Escritura de Deus, quando diz bem-aventurados que ouvem e os que leem esta palavra. Por isso eu acredito muito neste trabalho, eu acredito muito neste momento, que Deus pode alcançar vidas, Deus pode transformar muitas vidas através só de ouvir estas leituras, amado. Se você crê, diga amém e receba aquilo que Deus tem para você. E a palavra de Deus diz que Deus tem bons pensamentos ao nosso respeito. Deus tem prazer de ver os seus filhos sorrindo, alegre. Deus não se agrada com sofrimento, com choro, com enfermidade, não. Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito. Profetiza esta fala, fala com a sua boca e receba, abra portas dos céus sobre sua vida. Creia em nome de Jesus. E aqui, terminando o comentário, é notório que o Pentecoste dos pagãos aconteceu justamente, eles receberam o Espírito Santo quando eles estavam ouvindo a palavra. Isso, amados, então, comprova que eles já a aceitaram. Eles aceitaram a palavra, e quando eles aceitaram, eles também se comprometeram com o evangelho. Eles se comprometeram com o evangelho. Então, a ação de Deus procede o próprio rito do batismo, que, como eu já falei, que o batismo é sinal visível da pertença ao povo de Jesus Cristo. Só é batizado aquele que assume ser filho de Deus. Só é batizado aquele que diz eu quero. É um sinal que ele demonstra para todo mundo que ele é cristão, que ele acredita em Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo possa falar mais claramente ao seu coração. Meu desejo é que esta palavra queime no seu coração, que você venha receber o renovo de Deus, a restauração, o refrigério para sua alma, que você venha compreender que não está perdido, que tem um Deus que trabalha em seu favor, em meu favor. Nós temos um Deus que se preocupa conosco em todas as áreas da nossa vida, mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração, compreender através da Escritura, desse ensinamento que é a bússola, é o nosso manual de instrução, que nos leva a praticar a nossa fé, que nos faz dizer o nosso sim diário para o nosso Deus, e assim nós darmos a liberdade do Espírito Santo de Deus nos conduzir no caminho do Pai. Amém? E tudo isso em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, aqui eu te louvo, te adoro, te exalto por este momento tão precioso. Pai, toca em cada coração, que eles venham, Pai, ter o desejo, a sede de vir, Senhor, beber dessa fonte de água, comer deste alimento, Senhor, que venha nutrir
nutrir a nossa alma, o nosso espírito. Obrigada, Pai, pelo sacrifício da cruz. Obrigada, meu Deus, por ter feito tudo por nós. Muito obrigada, Pai. Neste momento eu consagro a minha vida e consagro a vida de cada um destes ouvintes que estão, Pai, a meditar, a contemplar esta palavra junto comigo. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.